capítulo 21. Apocalipse 21, penúltimo capítulo da Bíblia. Amor, por favor, você pega um copo d'água lá. Vamos ler então? Você já deve ter achado por aí também. Apocalipse 21, verso 1 diz assim: Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor. Muito obrigado. Dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre, e essa é a segunda morte. Ok? Só no versículo 9, na parte B, para não ficar muito extensa a leitura, diz assim: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Verso 10. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos às portas. Nas portas estavam escritos o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas a leste, 3 a norte, 3 a sul e 3 a oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Último verso. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesse dia, nos ajuda a entender a sua palavra, edifica a nossa fé, porque, ó Deus, nós sabemos que ouvindo a sua palavra, a nossa fé aumenta, e dessa forma nós te pedimos que aquilo que nós não estávamos esperando receber de forma espiritual, que a gente possa receber nesse dia de hoje. Abençoe as nossas vidas de forma geral, cuida de nós, abre as portas, glorifica o teu nome através de nós. Nós somos teus, ó Deus, e a nossa história, Senhor Deus, é para a glória do teu nome. Faz a tua vontade na vida de cada um de nós que estamos aqui. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente leu um relato que fala sobre o céu, né? Agora, no nosso imaginário, no imaginário popular, a gente pensa no céu como um lugar que é aquele azul clarinho, né? Com nuvens brancas, a gente chegando até lá com roupas brancas, uma auréola, talvez com asas, né? A gente imagina um portão de ouro se abrindo, anjos chegando, Jesus nos recepcionando logo ali adiante. E a gente entende mais ou menos o que a vida após a morte como isso, como esse lugar, e a gente não tem mais explicações. A gente acha que os anjos vão viver cantando e a gente vai viver ali, né? Algumas pessoas acham até entediante pensar no céu,
pegando essas categorias comuns, né, que foram pintadas. E o céu não é nada disso, mas primeiro eu queria dizer o porquê que é interessante a gente falar sobre o céu segundo a Bíblia, certo? Veja bem, a decadência na Inglaterra, ela começou, segundo Winston Churchill, depois que os pregadores pararam de pregar sobre o céu, quando eles começaram a pregar só sobre a vida comum, sabe? Só como as pessoas têm que viver no dia a dia. Nessa época, eles começaram a fazer só isso, pararam de pregar sobre uma vida após a morte e a decadência moral começou a acontecer. Por quê? Porque os homens se tornavam cada vez mais ambiciosos e começavam a procurar, então, somente querer coisas dessa vida. Então, pensar sobre o céu é também uma categoria de uma forma de vencer a ganância, de vencer o desejo só de possuir coisas que existem nessa terra. O apóstolo Paulo disse, né, em 1 Coríntios 15, que quem espera em Deus, só para Deus abençoar a gente nessa vida terrena, é o mais miserável dos homens. Porque Deus é muito maior do que isso. Então, esperar em Deus somente para ter uma boa vida na terra é algo muito pequeno mesmo. Então, a pregação sobre o céu, ela traz para nós algumas coisas. Primeiro, né, ela nos ensina a olhar para os tesouros que existem no céu. A gente vai falar sobre algum deles, mas, por exemplo, o pecado já não vai existir mais lá, né? E a gente sabe que todos os sofrimentos, as tragédias, as doenças, as guerras, né, os assassinatos, tudo que existe foi porque o pecado entrou na terra, né? E a gente vê esse pecado entrando ali em Adão e Eva, e logo depois os primeiros filhos, né? Caim, Abel, Caim mata Abel por causa de inveja, e a história então é construída, né, com os seres humanos vivendo sempre em guerras e em muitos problemas. Então, pensar sobre o céu é entender que lá a gente vai viver, por exemplo, sem o pecado. Também, né, pensar sobre o céu é algo que a Bíblia nos manda fazer. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele diz que nós devemos pensar nas coisas do alto e não só nas coisas da terra. Também, né, olhar para o céu nos ensina a buscar uma vida que é mais reta diante de Deus, ou como a Bíblia cita, uma vida de mais santidade, uma vida onde a gente não vive sem confessar pecados, mas uma vida que realmente seja reta, seja íntegra, né? Uma vida que Deus possa olhar para nós e falar mais ou menos o que Ele falou a respeito de Jó, né? Onde o Senhor disse, Jó é o meu servo, ele é reto, ele é íntegro de coração. Então, né, falar sobre santidade, né, é algo que nos remete ao céu também. E no quinto ponto, falar sobre o céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. As pessoas que estão na beira da morte ou que estão com uma enfermidade, quando elas pensam sobre o céu, elas têm então a esperança, porque o sofrimento não pode ser vencido muitas vezes por medicamentos, nem pelo tempo, e uma hora a vida vai passar para todos nós, para os nossos parentes mais velhos, né? E pensar sobre o céu, então, é ter esperança de que essas pessoas que nós amamos, que creem em Jesus, elas estão indo para um lugar que é eterno, e nós vamos ir para lá também, vamos encontrar essas pessoas. O céu também nos ensina a renunciar, né, uma vida que é só de herança momentânea, mas nos ajuda a olhar para as heranças eternas. Jesus disse, né, não se preocupe somente em acumular tesouro nessa terra, onde o ladrão rouba e a ferrugem corrói, né, consome, mas ajuntem tesouros no céu. E ali ele está falando sobre você usar realmente o que você tem, os seus talentos, os seus recursos, a sua vida, para falar dele e do evangelho dele para outras pessoas. Isso é juntar tesouros no céu. É falar para as pessoas coisas que são mais importantes do que as coisas dessa vida. É falar sobre o evangelho. Jesus é esse, então, o único que tem uma palavra de vida eterna. O céu nos ensina a renunciar o pecado e o céu também nos livra principalmente do medo da morte. Quando nós nos tornamos cristãos e entendemos realmente o evangelho,
a morte ela já não é mais algo que nos apavora, não é algo que mais vem sobre nós com uma carranca poderosa para nos destruir. Quando a morte bater na nossa porta, a gente sabe que é como Jesus disse, eu tenho a chave da morte na minha mão. Então a gente sabe que o quê? E quando a morte chegar para nós, é Jesus que está dizendo que o nosso tempo chegou. Não é o diabo, não são as enfermidades, não é o mundo, não é a loucura desse mundo. Quando a morte chegar para mim e para você, é porque Jesus está dizendo, chegou a hora. Isso é maravilhoso, entender que quando acabar, não acabou por causa de algo ruim, mas acabou por causa do nosso Senhor. Né? E um pregador antigo, ele disse, há dores que somente o céu pode curar. Existem coisas nessa vida que a gente não vai encontrar cura, que o tempo não vai curar, que substituir as coisas não vão trazer cura, mas o céu vai curar. O céu é a cura, né, das coisas que nós precisamos. Então o texto que João, o apóstolo, escreveu, ele diz, eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. A verdade é que Deus vai vir e Ele vai trazer novo céu e nova terra. A terra, ela será como, se fosse, segundo a mensagem de Pedro, queimada e refeita novamente. E os céus e a terra, já não vai haver separação entre eles. O novo céu e a nova terra, eles se unem, se juntam. E nós vamos morar nesse novo céu e nessa nova terra, aonde o texto mesmo diz que lá não precisa de sol, porque o próprio Deus é o sol que brilha naquele lugar. É óbvio que aqui nesse texto tem muita figura de linguagem, mas aqui tem para nós o princípio exato do que a gente precisa entender sobre o céu. Nós vamos, certo, morar no novo céu e na nova terra. Então a configuração não é que nós vamos acabar com essa vida, né, no sentido de que tudo que você está vivendo aqui vai simplesmente ser apagado e você vai se tornar parecido com um anjo. Não é assim que funciona. O que a Bíblia diz é que o nosso corpo vai ressuscitar. Né? Jesus ele foi o primeiro, ele é a primícia da ressurreição entre os mortos. E ele fez isso porque o nosso corpo também vai ressuscitar. Né? A nossa alma e o nosso corpo eles estarão juntos e nós vamos morar no novo céu e na nova terra. E ali, então, nós vamos estar sempre diante de uns com os outros que creram em Cristo, diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. E então, nós vamos viver, por exemplo, no meio dos animais. Os animais não serão extintos, né? Agora, não me pergunte se o seu cachorrinho vai para o céu, mas os animais, eles existem, certo? A gente vê essa palavra citada em Isaías 65, aonde mostra, mas não vai haver mais cadeia alimentar, por exemplo. Né? Então, o leão já não come mais a hiena. Ali eles viverão em paz também. Não vai haver a necessidade, então, de comer para sobreviver. Ali a gente vai estar saciado. E nesse novo céu e nessa nova terra já não vai haver mais o mar. Aqui é uma figura também, porque se a gente ler os capítulos 18 e 19, a gente vai ver que a besta, que no caso é o diabo, ele surgia do mar. Né? A Babilônia, né, representada aqui no texto como sendo, né, a cidade que tentou destruir tudo, Satanás no final vai tentar vir com toda a força destruir tudo, ele não vai conseguir. Né? E essa besta surge do mar. Em Jó também diz que tem o Leviatã, que é o quê? Que é uma besta que surge do mar, ou Biemonte também, que é citado em Jó. E lembrando que João, quando ele escreveu esse texto, ele está na ilha de Patmos, né? Tem um mar que separa ele da vida que ele sempre teve. O mar, então, é a representação dessa distância que nós tínhamos de Deus, né? Dessa coisa maligna que é o diabo, que tenta nos afastar de Deus. No novo céu e na nova terra não vai haver nenhum tipo de tentação na nossa mente, no nosso coração. Não vai haver a possibilidade de uma investida do diabo. Não vai haver nenhum anjo que vai cair novamente, como aconteceu com o diabo. E aproveitando para tirar uma dúvida, que eu gostei, o diabo ele não se chama Lúcifer, tá?
A palavra Lúcifer, a tradução dela é anjo de luz. A Bíblia chama Jesus Cristo de anjo de luz ou de estrela da manhã. Na verdade, as pessoas elas acham que o diabo se chama Lúcifer por causa dessas categorias que eu estou dizendo, dessa coisa popular que o povo inventou. Mas, biblicamente, está falando sobre o quê? Sobre anjo de luz, estrela da manhã. O texto de Isaías está se remetendo ao Messias que viria, que é Jesus, né? Obviamente, ninguém vai ter coragem de botar o nome de um filho de Lúcifer por causa da cultura que a gente vive, né? Mas Lúcifer não é Satanás. Satanás, o diabo, ele é o opositor das nossas almas. Ele tentou guerrear contra Deus e nunca conseguiu nada, não é? Então, esse mar que existia vai, então, acabar. João diz, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Na cultura judaica, a coisa mais bonita que tinha era a noiva preparada, vestida, toda preparada para encontrar o noivo na grande cerimônia de casamento, né? Os casamentos dos judeus duravam 7 dias, era realmente uma festa, era algo maravilhoso. Eles ficavam 7 dias festejando, né? E você vê, por exemplo, Jesus, o primeiro milagre foi feito um casamento, né? Ele subiu para o casamento, mais ou menos no meio da festa, o que vai dizer o texto, João capítulo 2, e aí já não tinha vinho mais, a mãe dele falou, ajuda. Jesus falou, mulher, o que eu tenho contigo? Não chegou a minha hora. E depois ele vai lá e pega as talhas cheias de água e faz o vinho. E o povo vai beber o vinho e fala, esse vinho é melhor que o outro. Geralmente você serve primeiro o bom, as pessoas vão estar, né, já meio alta, e aí você serve depois o pior, elas não vão perceber. Ali foi o contrário, né? Então a gente está falando de Jesus que multiplicou ou que transformou água em vinho, para pessoas que estavam numa festa de casamento já bebendo há 3 dias. E tem gente que até hoje acha que beber é pecado. Olha, se você teve uma experiência na sua família de um alcoólatra que destruiu a sua casa, certo? Eu quero dizer que eu tenho os meus sentimentos por você. Mas se você ficar falando para todo mundo por aí que bebida alcoólica é pecado, você simplesmente está mostrando a sua opinião, tá bom? Porque a Bíblia não fala sobre isso. É igual alguém querer falar que porque a tatuagem é pecado. Por quê? Porque diz que não pode marcar o corpo. Como assim não pode marcar o corpo? O texto está falando sobre pessoas que adoravam outros deuses e elas faziam esses deuses do corpo. Agora quer dizer que a tatuagem é por causa de demônios, sei lá o quê. Se você não gosta, você não precisa, tá bom? Se você não gosta de beber, você não precisa. Mas pare de colocar na Bíblia o que não está escrito nela. Então, isso é um problema seríssimo, sabe? Que a gente precisa aprender, porque, infelizmente, a igreja aprendeu o quê? É amarrar as pessoas. É o quê? É a boiada. Vamos juntar a boiada, vamos amordaçar todo mundo para vir todo mundo junto. Igreja tem que ser local que ensina as pessoas a pensar, a refletir. Se você é uma pessoa, né, tola, né, insensata, e vai sair daqui e vai encher a cara, o problema é seu, não é meu. Eu não ensinei isso, certo? E Cristo não vai cobrar isso, não é? De mim que estou falando isso, ou da pessoa que está do seu lado. Você tem responsabilidade pela sua própria vida. Então, aqui o texto sagrado vai dizer que nessa nova cidade era como uma noiva adornada para o noivo. Era uma coisa maravilhosa. É isso que vai acontecer. Uma grande festa chamada Bodas do Cordeiro. Jesus já está preparando essa festa, e quando nós chegarmos no céu, nós vamos participar de uma grande festa, com muita alegria, com coisas assim que estão além do que a gente pode pensar. Como Paulo escreveu, aquilo que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu, o que não penetrou no nosso coração, que Deus tem preparado para nós. E lá ele está falando sobre o céu. Então, assim, o que nós vamos viver lá em cima é mais forte do que o maior êxtase que você já viveu aqui nessa terra. Não sei, pode ter sido o nascimento do seu filho, pode ter sido o seu casamento, não sei, pode ter sido um sonho de uma viagem que você realizou, qualquer coisa, um bem que você adquiriu, nada vai se comparar, certo, ao que a gente vai viver lá. E o verso número 3 diz, eu ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia,
Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Então já não há mais a necessidade de se criar templos, né? No povo de Israel que tinha tabernáculo, já não há mais a necessidade de haver qualquer coisa que nos faça ligar a Deus, porque nós já vamos estar totalmente com Ele, né? Então não precisa de tabernáculo, não precisa de igreja, porque nós estaremos na presença dEle constantemente, e isso será um motivo de grande alegria. E o verso 4 diz, o que Ele fará conosco nessa festa, então? Quando nós tivermos o novo céu e a nova terra. Lembrando, novo céu e nova terra. Você tem o seu corpo. O seu corpo, ele é um corpo ressuscitado, a semelhança do de Jesus, né? Então não é um corpo espiritual, você atravessa as paredes somente. É um corpo, certo? E esse corpo, ele existe, tá? Então ele tem matéria. Quando Jesus ressuscitou, é bom a gente dizer que sim, ele entrou, né, na casa que os apóstolos estavam, ele entrou sem abrir a porta, né, de uma forma, vamos dizer assim, fantasmagórica. Mas quando ele entrou lá, ele comeu peixe, né? Então você vê que esse corpo ressuscitado é um corpo que tem uma dimensão material, que não dá para eu mensurar aqui, porque não existe nem palavras para a gente falar. É por isso que quando a gente lê o Apocalipse, você vê que João está escrevendo de acordo com as coisas que ele conhecia, de acordo com o vocabulário dele. Então não tem como ele escrever a revelação que Deus deu para ele fora, né, daquilo que havia, né, até mesmo do vocabulário dele, no que ele tinha já entendido, né? Então ele escreve na categoria de pensamento dele. Então nós vamos ter um corpo que é capaz, inclusive, de se alimentar, mas a gente não vai precisar se alimentar para ficar saciado. E aí nessa festa, então, o verso 4 diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nessa grande festa, então, né, o choro vai cessar para sempre. Nós nunca mais vamos chorar. Nós nunca mais vamos precisar orar o Salmo 30, né? Salmo 30, verso 5, que diz que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todos os dias serão manhãs lá diante do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. E ali ele diz, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Essa é a ordem que existe no céu. Não existe morte mais nesse corpo glorificado que nós temos. Não existe mais aflições. A nossa alma não vai sofrer mais com ansiedades, com angústias, com preocupações. A nossa alma estará plena na paz do Senhor, que excede tudo o que a gente pode pensar. Ali não vai haver choro, nem mesmo de alegria, né? Nós vamos estar completos no Senhor. Não haverá mais dor naquele lugar. Ali nós não vamos sofrer acidentes, ali nós não vamos chorar porque alguém partiu, ali nós estaremos sempre felizes, pois essas coisas antigas passaram. Então, o que a gente vive hoje é consequência do pecado, as dores, o sofrimento, tá? Essas coisas são consequências do pecado que ainda está no mundo. Mas o Senhor Jesus disse que ia voltar pela segunda vez, e Ele ia colocar tudo debaixo do estrado dos pés dele. E está escrito que toda língua ainda vai confessar. Algumas vão confessar porque vão ser salvas, e outras vão confessar por obrigação, porque está escrito que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Até os ímpios, os incrédulos que odeiam a Deus, eles vão ter que se ajoelhar, porque eles vão estar diante de um Deus que criou todas as coisas e eles vão ficar apavorados. Se a gente acha que o diabo apavora alguma coisa, né, eu e você vamos presenciar pessoas que não creram em Deus apavoradas com a presença do Senhor. Sabe o que diz em Hebreus? Diz, terrível é o dia do Senhor. O Senhor é como um fogo que consome. O nosso Deus, ele é muito mais terrível do que o diabo. E é por isso que, na verdade, o diabo tem medo de Deus, né? E a gente, quando anda com Deus, não precisa ter medo de diabo, de coisa nenhuma. Porque nós estamos com aquele que, na verdade, é poderoso. O nosso Deus não é só um Deus bonzinho, ele, na verdade, é um Deus de guerra, né? A Bíblia chama Deus de Jeová Sambaô, que a tradução é o Senhor da guerra. O nosso Deus, ele é um Deus que traz justiça, é um Deus que vem
para consumar as coisas. E isso é algo tremendo, é algo muito forte. Vamos lá, para a gente não demorar muito. Verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse, vejam, eu farei novas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são dignas de confiança. E disse ele, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber água gratuita da fonte da água da vida. Aqui é o Senhor Jesus falando, né? No começo de Apocalipse ele vai falar que ele é o alfa e o ômega. É a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Então ele é o quê? Começo e também o fim. Quem começou tudo foi o Senhor. Deus criou todas as coisas e ele é quem consumará tudo. Então ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. E quem tiver sede, ele vai dar água para beber. Isso quer dizer que o Senhor, ele está aberto. Ninguém vai poder dizer que não conheceu ele, né, porque ninguém pregou, porque a palavra de Deus não chegou ali. Ninguém vai poder dizer isso, porque o Senhor Deus, sendo fonte de água da vida, ele estará à disposição de todos, e os que não creram, porque o coração está endurecido. E dessa forma ninguém poderá dizer que Deus ele é injusto. Verso 7. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Agora só vamos apontar para esse fato aqui, e a gente entra na parte final. No outro dia a gente fala mais, o verso 8 diz, mas quanto aos covardes, aqui vai falar sobre uma categoria de pessoas que não vão herdar os céus. O que é covarde? Se você pega a tradução mais literal aqui, não é covarde só porque você tem medo das coisas, porque você é mais introspectivo. Covardia aqui é você não ter coragem de falar que você crê em Jesus, que você ama Jesus. É o que Jesus disse, se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante do Pai. Sabe, é aquela pessoa que não tem coragem de se posicionar como cristão, porque tem vergonha. Às vezes no ambiente do trabalho, né, as pessoas elas parecem ser muito inteligentes e às vezes a gente fica meio intimidado em expor que a gente tem fé. Não estou falando de você sair pregando, fazer proselitismo, não. Mas se você posicionar, as pessoas saberem que você crê no Senhor Jesus, que você crê nas Escrituras, isso é o mínimo, certo? Da posição que nós devemos ter. Então nós não devemos ser covardes, né? O texto diz, os descrentes não vão entrar, a pessoa que não crê em Jesus não adianta, certo? Não entra. Ah, pastor, mas tem gente muito boa no islamismo, no budismo, no espiritismo. A Bíblia diz que só Jesus é o caminho. Aí você vai dizer, mas eu não concordo, aí é uma coisa muito maldosa, exclusivista. Foi Jesus que falou isso. Ele foi o Filho de Deus que veio na Terra, né? E a gente diz isso, se passaram outros homens na Terra que marcaram alguma coisa, marcaram pelos seus ensinos, pelas suas profecias, mas Jesus Cristo foi o único que disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, porque só eu posso dar alívio. Jesus foi o único abomináveis, e eles não vão entrar, né? Abominável também não é a palavra mais indicada aqui, mas abomináveis seriam aqueles que fazem armadilhas, são como se fossem os os sequestradores. São pessoas que tramam a maldade, sabe? É o que, por exemplo, Salomão vai falar em Provérbios. Não ande com aqueles que fazem armadilhas para o quê? Para pegar os outros, né? Aí Salomão vai dizer assim lá em Provérbios, alguns vão te chamar e vão dizer, saiamos à noite, prepararmos uma armadilha, para que a gente possa pegar essa pessoa e roubar o dinheiro dela. Então, esse tipo de saqueador, né, esse tipo de bandido nessa esfera não vai entrar no reino dos céus, porque o que ele faz é de forma premeditada, certo? Então, assim, a gente não precisa ter medo de não haver o céu para nós por causa de pecados que, hora ou outra, a gente possa cometer. Os pecados que são listados como sendo pecados que não levam as pessoas para o céu, são pecados o quê? Que são consumados, porque são mentalizados, eles são pensados, e a pessoa vive aquilo
e ela recebe repreensão, ela recebe exortação, o próprio Espírito de Deus fala dentro do coração, a Bíblia fala, os louvores falam, a pessoa não abandona aquilo. Então, esses pecados são os pecados que vão tirar as pessoas do reino dos céus, tá bom? Então, pecado também não é o que eu acho que é pecado. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, né? Então, isso é uma coisa bem séria. O texto diz também que os assassinos não herdarão. Se você me disser, pastor, eu conheço um assassino, mas ele se arrependeu e creu em Jesus, né? O que acontece? Se esse cara arrependeu e creu em Jesus, se ele assassinou alguém, a primeira coisa que ele tem que fazer é se entregar para a justiça, para a polícia e pagar a sua pena. Se ele diz, não, eu criei em Jesus, mas agora eu vou seguir a minha vida, ele não se arrependeu, tá? Não se arrependeu. É igual uma pessoa chegar, por exemplo, e trair a esposa e falar assim, não vou falar nada porque senão o casamento vai acabar. Se você se arrepender, tem que haver confissão de pecado. Você confessa, certo? E você faz a sua parte de abandonar aquilo. Porque esse silêncio, certo? Esses segredos que as pessoas carregam no coração são os dos pecados que muitos vivem atormentados por eles e pecados que vão tirar as pessoas da presença de Deus, certo? Isso é uma coisa muito séria. Tem coisas que parecem não ser muito apropriadas, como essa que eu citei do adultério. Mas a verdade é que a Bíblia diz que nós temos que ser como uma carta aberta. A gente tem que jogar limpo. Limpo com Deus, limpo com as pessoas. Por isso que a gente ama Deus em primeiro lugar e o próximo como a nós mesmos. Isso é uma coisa séria. Então o cara é um assassino, ele tem que se entregar para a justiça. Creu em Jesus? Eu creio, ele vai ser salvo. Aquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, ele falou, mestre, você lembra de mim? Ele estava pagando o preço, morrendo na cruz, por quê? Porque ele tinha cometido crimes. E ele entrou no céu, porque ele se arrependeu de verdade. Acho que foi ontem, eu não sei, a Angélica me passou um número de uma pessoa que entrou em contato comigo e falou, pastor, ora por mim, porque o meu marido, ele acabou de matar uma pessoa com 23 facadas. Eu falei, Angélica, como é que você manda esse trem para mim? Pelo amor de Deus. Matou com 23 facadas, a gente está tendo sonho, ele sonhou que estava enfiando uma faca na irmã dele, e uma confusão, coisa danada e tal. Eu falei, mas cadê o seu marido? Está em casa. Eu falei, e com relação a ele, cumpriu pena? Não cumpriu pena não, está sendo investigado, sei lá o quê. Falei, gente, como é que pode uma coisa dessa? Como é que alguém pode querer pedir oração, certo? Antes de tomar as decisões certas. Quem comete crimes precisa pagar. O que Zaqueu fez? Ele chegou em Jesus, ele era um publicano que cobrava impostos acima da média para si mesmo, para lucrar. Quando ele se encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele fez é, mestre, de quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Era o que a lei mandava. Se você roubasse alguém, você não devolvia só o que você roubava. Você tinha que devolver 4 vezes mais. Os danos morais tinham que ser pagos. E ele fez isso. Então, o que acontece? Ele pagou a pena que ele tinha que pagar. Então, não tem essa de que eu converti, vou para o céu e não preciso. Crime tem que ser punido na esfera humana. E agora a gente crê sim. Olha, por exemplo, Paulo ele foi um assassino, Moisés também. Mas foram homens que pagaram, cada um ao seu tempo, cada um ao seu jeito, diante da sociedade, diante de Deus. Mas são pessoas que sim, foram salvas, né? A gente não pode desacreditar que Deus pode salvar alguém também. O texto diz que aqueles que cometem imoralidade sexual, talvez isso seja a coisa mais difícil nos dias de hoje que a gente está vivendo, porque hoje em dia as coisas elas modernizaram tanto que, por exemplo, se a gente chega numa escola, se eu chegar numa escola, por exemplo, como capelão é que vai nas instituições e tudo mais. Se eu chego numa escola como capelão e vou, por exemplo, numa turma de 9º ano, 8º ano, 13 anos aí, os alunos mais ou menos, né? E eu começo a falar que a questão sexual não é para ser desenvolvida naquele momento, certo? Não é o tempo ainda da garota e do garoto pensarem em namorar, em ter relação sexual, essas coisas todas, a própria escola vai me repreender. Porque eles já têm as aulas deles lá de sexologia, essas coisas todas, onde eles incentivam os pré-adolescentes e adolescentes a conhecer o seu corpo, por aí vai. Até distribuem camisinhas para adolescentes de 13 anos em escola, essa coisa toda, né?
Mas tem uma coisa, as escrituras não mudaram com relação a isso. Então, é por isso que a gente precisa dizer, a pessoa que é casada, certo? Se ela dormir com outra pessoa, ela é um adúltero. E se essa pessoa não se arrepender, ela não vai herdar o reino dos céus. Pode parecer antiquado o tanto que for, mas essa é a verdade, gente. É o que está escrito. A gente não pode tentar criar outras categorias de situações, porque parece que o nosso mundo mudou na questão nas questões sexuais. Não mudaram, certo? Não mudaram. Por exemplo, uma pergunta que me fizeram. Então, eu estou preparando isso aí para fazer uns materiais aí. A pergunta que me fizeram, por exemplo, um casal, eles são casados. Tudo que eles concordarem, tudo que um concordar com o outro, eles podem fazer? Não. A partir do momento que fere a santidade, os princípios cristãos, não. Então, por exemplo, o homem pode chegar para sua mulher e dizer assim, vamos assistir um filme pornográfico antes da gente ter a nossa relação sexual? Não, está errado. Isso não compete, certo, a nós, porque isso fere, certo, a santidade, a palavra de Cristo, né? Porque a partir do momento que você coloca os seus olhos numa relação explícita, seja pornográfica ou qualquer coisa que você quiser nesse sentido, você está entrando na zona da cobiça, você está entrando na imoralidade sexual, não adianta, não dá, entendeu? Então é por isso que nós precisamos valorizar bastante a nossa vida, o casamento, o corpo. Então tem muita coisa para falar sobre isso, mas não dá tempo. A Bíblia diz sobre aqueles que praticam feitiçaria, isso que é muito sério, porque hoje em dia a feitiçaria está dentro das igrejas, gente, tá? Tem muita gente praticando feitiçaria dentro das igrejas. O que é praticar feitiçaria? É buscar, certo, Deus através de métodos que o próprio Deus não inspirou, sabe, para que sejam buscados. Então, todo tipo de feitiçaria é condenável, certo? Então, a feitiçaria de alguém que tenta predizer o futuro, né, através da sorte, né, seja dos búzios ou da leitura da bola, tudo isso é feitiçaria. A tentativa de ter o seu futuro descoberto através dos astros, da observação dos astros, isso é feitiçaria. Tudo isso é um tipo de legalidade que você abre, certo, para outros deuses e não para o Senhor. E essas pessoas que praticam feitiçaria, elas não vão entrar no reino dos céus. Não adianta. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem essa questão de que nós não podemos ter preconceito. Olha, com relação à cultura, preconceito nenhum. Mas com relação, por exemplo, às entidades que descem no meio dos candomblecistas, são entidades espirituais malignas. E essas pessoas que vão lá, por mais que elas nunca tenham pedido para nenhum pai de santo fazer o mal para ninguém, elas vão lá só cultuar os caboclos deles, eles têm lá os Oxum, os Ogum deles lá, e eles só querem fazer as danças deles, tá? E eles nunca pediram mal para ninguém, mas o fato dessas pessoas estarem praticando, certo, rituais espirituais em que Cristo Jesus não é o centro, é a prática da feitiçaria. Certo? Eu já até falei, isso acontece todo dia aqui no fundo, o povo batendo tambor e esse trem todo aqui, entendeu? Então isso é praticar feitiçaria. Agora, às vezes você falar isso publicamente, hoje em dia pode dar até cadeia, mas não adianta. Se for para ser preso um dia, eu vou ser preso por falar da Bíblia do jeito que ela está escrita, porque ela não precisa ser atualizada. A Bíblia também diz que os idólatras e os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre. Eu vou terminar aqui dizendo que a reta final para o pecador não é o inferno, tá? O inferno é para quem morre hoje sem Cristo, tá? Mas o inferno, quando Jesus Cristo voltar, julgar o mundo, o novo céu e a nova terra chegar, o inferno será jogado dentro de um lugar que se chama lago de fogo e enxofre. É como se o inferno fosse um local intermediário, mas ali todo mundo que foi para lá já está sofrendo e não pode sair de lá de forma alguma. Tá? Mas o estado final de Satanás, os seus demônios e os descrentes é um lugar chamado de lago de fogo e enxofre. E Deus perturbará para sempre essas pessoas que estarão lá. Então, as pessoas que vão para esse lugar, elas não vão ser perturbadas pelo diabo. O diabo estará sendo perturbado eternamente pelo Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que disse qual era o caminho, e aqueles que não creram vão sofrer eternamente.
Então, é bom que a gente saiba sobre isso, porque o diabo não tem o comando, certo, das dores ou dos sofrimentos. Ele vai pagar por tudo o que ele fez quando ele se rebelou diante de Deus. Então, eu encerro aqui também dizendo que a Bíblia diz que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Quando a gente pensa nisso, pensa até naquela coisinha, o telefone tocou, fala que eu não estou, sei lá o quê. A gente pensa nessa categoria de mentira, mas o que o texto fala é sobre pessoas que vivem mesmo na mentira. Por exemplo, considerando outras questões religiosas. A pessoa, ela afirma que a salvação está, por exemplo, em Maomé, certo? Essa pessoa vive na prática da mentira. E essa mentira, ela tira do reino dos céus. Então, é uma palavra que está associada com a idolatria. E isso, então, não vai levar as pessoas para lá. Gente, eu quero encerrar dizendo, então, que o texto sagrado diz que João, usando as palavras dele, diz que o céu e as ruas são de ouro, diz que os muros, eles são de pedras preciosas, de jaspes, né? Vai citar várias pedras aqui, crisóstomo, ametista, vai citar várias pedras. Vai dizer que é um lugar maravilhoso, vai dizer que os apóstolos estão lá, que os anjos de Deus estão lá, os patriarcas de Israel estão lá. E aí ele vai falar então sobre essa beleza na categoria dele, né? Porque o que ele entendia como belo eram as riquezas das pedras que existiam, né? Então ele descreveu dessa forma. Então a verdade é que existe coisa muito maravilhosa preparada para nós que vamos para lá. Graças a Deus que nós não vamos passar pela segunda morte, que é a do lago de fogo e enxofre. Nós vamos viver eternamente com o nosso Deus no reino dos céus. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar? Eu quero que você peça a Deus para que o Senhor ajude, para que você possa crer nas coisas eternas. A gente vê muita coisa passageira, mas que o Senhor nos ajude a ter essa fé nas coisas eternas, e que essa fé nas coisas eternas toda a nossa fé para todas as outras áreas da nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor enche o nosso coração de graça, de alegria, porque o Senhor tem preparado para nós um lugar que é maravilhoso. Ninguém conheceu a mente do Senhor, ó Deus, para que pudesse compreender tudo o que o Senhor faz. Mas o Senhor Jesus disse: eu vou ir e vou preparar um lugar para vocês, vou preparar uma morada para vocês, e eu vou voltar, vou buscar vocês, vocês estarão comigo para sempre. Mas estaremos, ó Deus, no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém que desceu do céu. E ali nós estaremos juntos num grande banquete, participando de uma festa que não tem fim. Ali já não haverá tristeza nem perigo da morte. Ali não haverá perigo de assaltos nem de pessoas cruéis. Não há perigo, Senhor Deus, de nós sermos pegos de surpresa por algum mal. Nós estaremos, ó Deus, constantemente felizes diante do Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a viver de forma santa na Sua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos faça dever os nossos princípios para a glória do Teu nome. Aceita o nosso louvor nesse momento, no nome de Jesus. Vamos cantar. Mistério, em meio à
quero dar-te as palavras todas. Quero que saiam de novo. Sejas tu